Bom, dito isso, sobre a questão política, né, eu acho que você foi certeiro na sua colocação, né, realmente. A questão, você pode ver, inclusive, pregadores, pastores, né, acho que não há necessidade de citar nomes, se precisar até cito, né, mas pastores famosos, assim, que você vai no Twitter deles, no Facebook deles, nas redes deles, 90% do tempo é para falar de política. Seja contra ou a favor do governo, não importa, mas é só para falar de política. Tipo, parece que Jesus veio ao mundo para falar, ó, ao invés de vir ao mundo para pregar o evangelho a toda criatura, né, para que todo o máximo de pessoas sejam salvas, né, que nem está lá em Marcos 16:15, né, o ID, né, o ID para eles não é pregar o evangelho, o ID para eles é pregue Bolsonaro, ou pregue o Lula, ou pregue sei lá quem, né, refute a esquerda, né, prove alguma coisa contra a direita, enfim, né, eles confundem o evangelho com a política. Eu não estou querendo dizer aqui, ir para o outro extremo, né, que muita gente vai, que o crente não pode se envolver com política. Claro que pode. Martin Luther King, por exemplo, era pastor, um reverendo, né, e ele era super envolvido com política e no melhor sentido possível, né, mas aqui eu estou falando daquele tipo de gente que dá muito mais ênfase para os aspectos políticos. Eu não estou falando de política que nem Martin Luther King fez, né, de lutar contra o racismo, contra a supremacia branca, etc. Né? Estou falando de política do dia a dia, né, de coisa que deveria ser discutida por pessoas leigas, né. Agora, o cara que é o pastor, que é o líder, que deveria ter todo um rebanho, né, talvez milhares de membros da igreja dele, que deveria pastorear, acompanhar, cuidar e tudo mais, e não, o cara está preocupado só em fazer política, né, como se o objetivo maior do reino fosse colocar esse ou aquele presidente na cadeira presidencial e não pregar o reino de Deus para que toda criatura seja salva. E quando faz isso, você divide o corpo, né? Inclusive eu mesmo, há uns tempos atrás, uns anos atrás, eu nunca fui de falar muito de política, né? Eu sempre fui muito mais recluso nesse aspecto, né? Mas as últimas eleições, há 4 anos atrás, por exemplo, teve um artigo lá que eu fiz, né? Em quem que eu votaria no segundo turno, né? Teve outras ocasiões onde eu dei alguns pitacos sobre política internacional, por exemplo. Hoje em dia, nem isso eu faço, né? Eu falo assim, cara, Deus me chamou para ser político, eu tenho opiniões políticas? Tenho. Agora, Deus me chamou para isso? Não. Deus me chamou para pregar o evangelho, então eu vou calar a boca, né? No mais, quando alguém me perguntar alguma coisa, né, principalmente em privado, eu não vou deixar de responder, não vou deixar de dar opinião. Agora, não vou pegar um canal que é de teologia, né, e vou transformar isso numa politicagem, né, para fazer proselitismo político para A ou para B, porque quando você faz isso, além de tudo, você divide o corpo de Cristo, porque nem todo cristão pensa que nem você, nem todo cristão é fã do Bolsonaro, nem todo cristão é de esquerda, nem todo cristão é de direita, etc, né? Então, você sendo a favor ou contra, você sendo qualquer posição que você tenha, né, vai ter muita gente que vai discordar de você, vai ter muita gente que vai deixar de acompanhar você e criar um ódio no coração deles, né, em relação à sua pessoa, simplesmente por você não ter a mesma visão política que a dele. E às vezes a diferença não é nem uma diferença radical, né? Às vezes é uma diferença de detalhes, mas às vezes o cara não concorda com você num ponto e já fecha os olhos para qualquer coisa que você possa falar, ou seja, você fecha portas do evangelho por causa da política que você coloca no lugar. Eu conheço pessoas, né, que eram cristãos, que são cristãos, né, mas que ficaram desigrejados porque a igreja dessas pessoas estava só falando de política, trazia político no púlpito, né, fazia proselitismo político para A ou para B o tempo inteiro, e era de um político que eles não gostam, né, que eles são totalmente contra e tem as razões deles para ser contra, né, e aí por causa disso essas pessoas saíram da igreja. Eu vou culpar essas pessoas? Eu não culpo essas pessoas, eu culpo mais a igreja que ficou fazendo politicagem ao invés de pregar o evangelho. Então, acho que a gente tem que separar as coisas, né? Não de uma forma radical, como eu falei, mas eu acho que sim, você ficar misturando a política com a teologia, com a pregação do evangelho, muitas vezes você vai fazer mais mal do que bem, né? Essa é a posição que eu tenho. Muito bom, muito bom. Inclusive, cara, eu também gravei alguns vídeos de cunho político, né, aqui para o canal, e eu vi que estava dando treta para o lado pessoal, e, cara, é isso que o Banzoli falou. O canal é de teologia, certo? O canal é de teologia. Então, eu vou abordar a teologia. E dentro do que eu já pude comentar sobre política, eu acho que a imensa maioria que segue o canal já sabe do meu posicionamento, né? Ninguém é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a discordar, a pessoa que tire suas próprias conclusões, né? E tal como o Banzoli falou aí também, não vejo problema nenhum em o cristão participar da política, certo? Desde que seja dentro dos limites, desde que seja dentro da honestidade e desde que uma coisa não atrapalhe a outra, né? Então a gente tem que ter
isso em mente. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, existe uma diferença em ser politiqueiro e ser politizado, certo? Uma coisa é o politiqueiro, outra coisa é o politizado. E só para pincelar aí, para você ser politizado, você não precisa defender partido A ou B, candidato A ou B. Por quê? Porque você pode participar da política sem ter que dar sua cara a tapa em nome do candidato X ou Y. Você pode participar cobrando, que é uma ótima forma de participar. Você pode participar fiscalizando, que também é uma ótima forma de participar. Você pode participar exigindo, você pode participar sugerindo, você pode participar de várias formas. Isso é ser politizado. E para ser politizado, não necessariamente você tem que ser politiqueiro. Para ser politizado ou para participar da política, não necessariamente você tem que obrigatoriamente defender um partido X ou um candidato X, certo? E essa divergência política, tal como o Adolfo falou que divergências entre os cristãos vão existir até o fim do mundo, divergências políticas também vão. Mas a partir do momento que você leva isso para o lado pessoal e começa a atacar e pejorar e agir como um idiota, você está colocando não só a sua opinião política em descrédito, mas também a sua posição como cristão, certo?